Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live, a live do livro. Hoje a gente vai passar aqui, sabe qual lei? A lei número 6. Ontem a gente fez a lei número 5 e a página-chave aqui que eu separei ontem serviu de inspiração para muitos, que foi o seguinte: não correr riscos, é só para a gente linkar, tá? A aula passada para essa aula agora. Lembrando que todas essas lives fazem parte da mentoria Master Salto. Elas saem daqui, elas ficam por um tempo aqui, 2 dias, e passam para o Instagram oficial fechado da turma, tá? Onde elas podem ver, rever, capturar seus códigos. Não correr riscos é o maior risco que você corre. Para chegar ao sucesso, é preciso correr o risco de fracassar. Para amar, é preciso correr o risco de se decepcionar. Para ser aplaudido, é preciso correr o risco de ser criticado. E para realizar algo extraordinário, é preciso correr o risco de ser corriqueiro, ou seja, ser constante, ok? Fazer o que tem que ser feito, independente da sua condição. Se você viver evitando o risco, correrá o risco de deixar a vida passar, ou seja, você não vai viver de verdade, né? Vai ser, deixa a vida me levar. Já tomou água hoje? Olha a quantidade de água aqui, 2,2 litros. É a quantidade mínima, tá? Então, caindo para dentro da lei número 6. Pergunte em vez de mandar. O efeito pergunta-atitude. Esta lei revela uma das estratégias psicológicas mais eficientes e eficazes que você pode utilizar para motivar alguém a fazer alguma coisa. Formar um hábito ou tomar uma atitude. Você pode utilizá-la consigo mesmo, ou com outra pessoa. Estamos no ano de 1980, isso aqui é a história que ele conta, tá? Nos Estados Unidos, Ronald Reagan é o candidato à presidência contra Jimmy Carter, que tinha sido eleito em 1976. A situação econômica vai de mal a pior. E Reagan precisava converter os eleitores e convencê-los de que era hora de tirar Carter da Casa Branca. Na última semana da campanha presidencial, no dia 28 de outubro, os dois candidatos realizaram o primeiro e único debate na TV. E 80,6 milhões de espectadores os acompanharam, tornando aquele debate o mais assistido da história dos Estados Unidos até então. Segundo as pesquisas, no dia da transmissão, o presidente Carter estava 8 pontos percentuais à frente de Reagan. Reagan sabia que precisava usar o péssimo desempenho econômico do adversário contra ele. Porém, em vez de seguir o todo candidato à presidência, antes dele tinha feito... Não entendi. Agora sim, em vez de seguir o que todo candidato à presidência antes dele tinha feito e apresentar esses fatos, ele optou por algo inovador, mas que passou a ser adotado a partir de então.
Ele fez uma pergunta simples, mas lendária. Você está melhor agora do que 4 anos atrás? Olha só que pergunta. Você está melhor agora do que 4 anos atrás? Ele também disse: na próxima terça-feira, todos vocês irão às urnas. Farão fila nas sessões eleitorais e vão tomar uma decisão. Acho que nessa hora, o ideal seria perguntar a si mesmo: você está melhor agora do que estava 4 anos atrás? Está mais fácil comprar as coisas hoje do que há 4 anos? Há no país mais ou menos desemprego do que havia anos atrás. anos atrás. Os Estados Unidos continuam sendo respeitados no mundo inteiro? E se você responder sim a todas essas perguntas, então acho que você não há dúvidas, pois o candidato em quem você deve votar. Uma enquete realizada pela ABC News logo depois do debate recebeu cerca de 650 mil respostas e quase 70% dos espectadores disseram que Reagan tinha se saído melhor no debate. 7 dias depois, em 4 de novembro, Reagan derrotou Carter por 10 pontos de diferença. Uma vitória esmagadora e histórica que o tornou o 40º presidente dos Estados Unidos. Que massa, né? O cara ele deu uma revertida no candidato que estava 8 pontos à frente, que era o Jimmy Carter, apenas utilizando o poder das perguntas. Olha que eu vou fazer essa pergunta nos meus stories. Quando terminar a live, vou colocar lá para que as pessoas respondam. Se vocês que passaram por aqui ou estão aqui na live quiserem responder, vão lá e respondam para a gente ver o percentual. Você está melhor agora do que há 4 anos atrás? Que pergunta! Vou até marcar aqui. Você está melhor agora do que há 4 anos atrás? Você está melhor agora do que há 4 anos atrás? Está mais fácil comprar as coisas de hoje do que há 4 anos atrás? Há no país mais ou menos emprego do que 4 anos atrás? Os Estados Unidos continuam sendo referência, respeitados no mundo inteiro? E se você responder sim a todas essas perguntas, aí você já sabe em qual candidato deve votar. Eu vou colocar essas 4 perguntas, vou fazer uma enquete. Eu vou colocar essas 4 perguntas lá no meu story. Você não precisa dizer que lado você é, quem você acredita. Só responda essas 4 perguntas que deram a vitória a Ronald Reagan em cima de Jimmy Carter, que estava com 8 pontos na frente, e ele passou e deixou ele com 10 pontos atrás. Isso é usar o poder das perguntas. Boa noite, Pati. Ângela, boa noite. Foi uma só pergunta. Não foi magia política, respaldada pela ciência. Por quê? Perguntas, ao contrário de afirmações, provocam uma resposta ativa, ou seja, fazem as pessoas pensarem. É por isso que nosso mestre, nosso mentor, né, ele faz o quê? Faça perguntas. Começa com como,
tarará, 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 tarará. Entenderam? Então é o poder das perguntas. Você não afirma, não impõe nada a ninguém. Perguntas, ao contrário de afirmações, provocam a resposta ativa, ou seja, fazem as pessoas pensarem. Que top isso, viu? É por isso que pesquisas da Universidade do Estado de Ohio concluíram que quando é evidente que os fatos estão do seu lado, perguntas tornam-se extremamente mais eficientes do que simples declarações. Se você está com a verdade, de fato com a verdade, você não faz afirmações, você faz perguntas. Que massa! O poder do efeito pergunta/atitude. Todos nós assumimos compromissos que não conseguimos cumprir. Quantas vezes você disse, este ano eu vou comer melhor, ou esta semana eu vou malhar todos os dias, acabei de chegar aqui da corrida 8 km, e acabou não realizando o planejado. É óbvio que nossa intenção é fazer tudo, mas boas intenções não são suficientes para gerar mudanças significativas. Putz, de intenção, né? O inferno está cheio, né? Boa intenção. Uma pergunta bem feita, porém, pode bastar. Depois de esquadrinhar mais de 100 estudos que abarcam 40 anos de pesquisas, uma equipe de cientistas de 4 universidades americanas descobriu que, quando se trata de influenciar o comportamento nosso ou de outras pessoas, é melhor perguntar do que mandar. David Sprott, um dos coautores da pesquisa da Universidade Estadual de Washington, afirma: quando você questiona uma pessoa sobre a tomada de uma atitude futura, a probabilidade de que essa atitude se concretize muda. Perguntas geram uma reação psicológica diferente da produzida por declarações. Isso indica, por exemplo, que um cartaz com os dizeres: recicle, por favor, tem uma efetividade muito menor do que uma pergunta: você vai reciclar? Dizer a si mesmo, hoje eu vou comer verduras, funciona muito menos do que fazer a si mesmo a pergunta: hoje eu vou comer verduras? Caramba! Surpreendentemente, os pesquisadores concluíram que transformar uma declaração em uma pergunta pode influenciar o comportamento da pessoa por até 6 meses. Eu vou agora só fazer perguntas no grupo. O efeito pergunta/atitude é ainda mais poderoso quando a pergunta só pode ser respondida com sim ou não. Não dá opções. Eu acho que tal. É sim ou não. Responda sim ou não. Vou começar a fazer uma porrada de enquete, tanto no story quanto no grupo, com sim ou não. Nada de emojizinho, né? Uma frasezinha para motivar você a responder. O efeito da pergunta/atitude é ainda mais poderoso quando a pergunta só pode ser respondida com sim ou não. Chega ao ápice com perguntas usadas
para estimar atitudes que condizem com as ambições pessoais e sociais do destinatário. Ou seja, quando responder sim, o aproxima de quem ele quer ser. Eita! Olha só, anota aí. Caramba, quando sim, entre as opções, o sim e o não, o sim tem que ser muito próximo das ambições pessoais da pessoa, do destinatário. Começar a pergunta com você vai sugere responsabilização e ação. E intensifica ainda mais o efeito pergunta/atitude. Começar a pergunta, eu vou usar todas as estratégias no meu story, eu quero ver se não vai, eu vou mandar um e-mail aqui para dizer que esse cara está errado. Começar a pergunta com você vai sugere responsabilização e ação e intensifica ainda mais o efeito pergunta/atitude do que começar o questionamento com palavras como você pode ou você poderia. Não, aqui você pode e você poderia, esse tipo de pergunta aqui, ó, eu já faço um X. Você poderia nem pensar. Que dão a entender que a questão tem mais a ver com capacidade do que com ação. Ou seja, você poderia, você queria, é como você tem capacidade para fazer isso, tem capacidade, realmente você quer de verdade isso? E quando você elimina essas perguntas, você traz a pessoa à ação de fato, ou seja, uma ação dela, simples ação, independente se ela achar que tem capacidade ou não, se pode ou não, de fazer um auto-julgamento, ela vai lá e faz. O resultado é muito mais eficiente. Ou seja, vai haver um resultado de fato. Porque ela não parou, não teve nem tempo para fazer um julgamento da capacidade. É isso que Deus quer, é isso que Jesus quer. Ele não quer que você seja o melhor. Então tira isso da sua cabeça, eu vou fazer o melhor MBA, o melhor curso, vou estudar anos e anos para poder fazer uma live, anos e anos para poder transbordar, anos e anos para entregar o meu melhor. Não. Basta você se entregar. Basta você fazer a ação. A capacitação, ele vai te dar. Você tem que estar aberto, simplesmente aberto a agir. Que dão a entender que a questão tem mais a ver com a capacidade do que com a ação. Essa construção também é mais forte do que uma que comece como você faria? Eu até risco aqui, ó. Tudo que vem, que passa perto do pretérito, eu risco. Que é condição e indica mais possibilidade do que probabilidade. Agora mais um tópico aqui. Como usar a dissonância cognitiva a seu favor? A dissonância cognitiva que é aquela tensão entre o que você quer fazer e o que você faz, entre o que você quer dizer e o que você diz. Existe uma tensão cognitiva ali, acaba com que você, nessa tensão, faça a pior escolha, que é acabar dizendo algo que não quer dizer ou fazendo algo que não quer fazer. Tá? E não é nem culpa da pessoa, a pessoa quer, ela até mudou o pensamento, mas naquele momento deu um tilt, que chama-se dissonância cognitiva, e ela acaba fazendo aquilo que não era para fazer. Na lei número 5, expliquei que o fenômeno da dissonância cognitiva pode ser prejudicial. Agora vou mostrar como pode ser benéfico. A gente viu tudo que ela trazia de negativo. Agora vamos trazer o que ela traz, né? Vamos trazer o que ela traz, vamos trazer os benefícios, tá? Dissonância cognitiva é o desconforto mental que você sente quando sua melhor versão
a pessoa que você quer ser não corresponde à pessoa com que você é no momento. Isso é uma poesia. Meu Deus, eu amo isso. A dissonância cognitiva é o desconforto mental que você sente quando sua melhor versão, a pessoa que você quer ser, não corresponde à pessoa que você é no momento. Vontade de botar num quadro. É a tensão entre o que você quer ser e o que você realmente é. Digamos que você seja aspirante a mestre de Tai Chi Chuan e que um amigo lhe pergunte se você pratica todos os dias. Responder não criaria uma dissonância cognitiva, pois chamaria a atenção para uma incompatibilidade desconcertante entre quem você quer ser e quem você de fato é. Para se livrar desse descompasso, é provável que você responda sim. E tendo feito isso, aumenta a probabilidade de sua aspiração se tornar realidade. Porque a pergunta não apenas lhe lembrou de quem você quer ser, mas da trajetória necessária para se tornar essa pessoa. E você estabeleceu uma intenção de seguir essa trajetória. Tudo sob a forma de uma curta, mas poderosa pergunta. Isso funciona com ainda mais eficiência quando se responde a uma pergunta sim ou não, porque essas escolhas binárias não dão margem a justificativas e desculpas. Caramba. Isso funciona ainda com mais eficiência quando se responde a uma pergunta sim ou não, porque essas escolhas binárias não dão margem a justificativas ou desculpas. Duas coisas que nos permitem fugir da realidade de quem desejamos ser e do que precisamos fazer para chegar lá. Caramba, putz. Ou seja, quando se dá apenas a opção da pergunta, da resposta binária sim ou não, sem que abra margem para a pessoa dar justificativa, explicação ou desculpas, isso permite que ela não fuja da realidade de quem deseja ser. Caso tenha lido meus primeiros livros, você já sabe que minha maravilhosa assessora pessoal, a Sophie, adora anunciar todas as semanas que vai voltar para a academia. Na segunda que vem, na segunda que vem, na segunda que vem. Às vezes, quando tenho a ingenuidade e a credulidade de lhe perguntar se ela cumpriu o prometido, Sophie responde com uma justificativa longa e detalha explicando por que não conseguiu. Seguida de um novo anúncio de que na semana que vem ela vai. Com certeza ela irá. Já faz 8 anos que ela faz a mesma coisa. A melhor coisa de uma pergunta sim ou não é que ela não lhe dá nenhum espaço para enganar a si mesmo. Putz. Ela força você a se comprometer de um jeito ou de outro
Então, a partir de hoje, não tem mais pergunta longa no meu story. Vou fazer enquete já já. Não tem mais pergunta longa. Ou você se compromete com a resposta, ou você responde o que realmente você é e você quer, ou você se omite. Passa, faz que nem vê. Ok? A melhor coisa, eu vou grifar tudo aqui. A melhor coisa de uma pergunta, sim ou não, é que ela não lhe dá nenhum espaço para enganar a si mesmo. Ela força você a se comprometer de um jeito ou de outro. Portanto, se você começar a dar desculpas pelo seu comportamento ou quiser dar sermão em alguém sobre como deve agir, experimente fazer o seguinte: faça a si mesmo ou a outra pessoa uma pergunta simples que só possa ser respondida com sim ou não. Yes! Funciona bem mesmo quando o questionamento é focado em uma área em que uma motivação a mais seria bem-vinda. Por exemplo, vou à academia hoje? Isso é você fazendo uma pergunta para você, tá? Vou à academia hoje? Peço comida saudável para o almoço? Caramba! Não dê espaço para explicações, apenas sim ou não. Recentemente, saí para dar uma corrida perto de casa, na casa da namorada, na cidade de Porto, em Portugal. Em uma região conhecida pelas ladeiras íngremes. E conforme me aproximava de um morro ainda mais desafiador, tão íngreme que parecia quase vertical, o efeito pergunta/atitude me salvou. Perguntei a mim mesmo: você vai continuar correndo até chegar ao alto da ladeira? Respondi a mim mesmo: sim. Não tenho como explicar, mas por algum motivo, aquilo me ajudou de verdade a conseguir e chegar ao topo sem precisar parar no caminho. A resposta matou qualquer desculpa possível que eu poderia ter usado para interromper a corrida, criando uma promessa a mim mesmo de que eu não queria descumprir. Utilize o efeito pergunta-atitude para ajudar os outros. Pergunte a um amigo ou uma pessoa amada: você vai adotar uma vida mais saudável? Caramba! Vocês estão fritos comigo. Porque se eu já fazia perguntas, agora não vou dar espaço para desculpa. Dentro do grupo da mentoria e no story. Caramba, eu só quero gente comigo, andando comigo, que respondam as perguntas sem desculpa. É sim ou não. Ok? Ou você vai pedir para ser promovido. Já foi provado inúmeras vezes que esse tipo de desafio gentil leva a mudanças significativas e duradouras e incentiva as pessoas a serem sua melhor versão. Use isto no trabalho. Se você for um garçom servindo a uma mesa de clientes bem-humorados, em vez de dizer a eles: espero que tenham gostado, ao tirar os pratos, pergunte: que tal a comida? Bem na hora em que estiver entregando a conta, logo antes que eles decidam
quando dar a gorjeta? Não, que tal a pergunta, né? Que tal a comida bem na hora da decisão da gorjeta? Como nos ensinou o presidente Reagan, quando é evidente que os fatos estão do nosso lado, ele quer dizer o seguinte: se você sabe que a comida é boa, né, sabe que tem qualidade, aí você vai lá, não é para o ego, é para que a pessoa declare, mediante uma pergunta, uma resposta simples sim ou não, e ela vai confirmar aquilo ali e não vai esquecer mais de que a comida é boa. Perguntas se tornam ferramentas extremamente poderosas para incentivar o comportamento que você deseja. Perguntas se tornam ferramentas extremamente poderosas para incentivar o comportamento que você deseja. A lei pergunta em vez de mandar, o efeito pergunta, atitude. Então, agora o grande resumo, né? O grande resumo para você anotar, se você não tem, eu vou tirar um print, uma foto aqui, vou botar no story, para você gravar, botar num post-it, tá? Praticar isso. Caso queira criar um comportamento positivo, não faça afirmações. Faça perguntas que exijam respostas binárias, sim ou não. Essa postura aumenta a probabilidade de receber um sim, se for algo que aproxime a pessoa daquilo que ela quer ser. Além disso, uma vez dito em voz alta, o sim possui mais chances de fazer com que o esperado se realize. Caramba! Isso aqui é uma arma, hein? Isso aqui é uma arma. E para concluir, faça perguntas sobre suas ações e suas ações vão responder. Meu Deus do céu. Essa é só a sexta lei. É cada lei uma mais esclarecedora do que a outra. Uma mais putz do que a outra. Meu Deus. Então, pessoal, essa foi a lei 6, tá? Do livro que a gente está lendo na mentoria, que é o Diário de um CEO. Se você não tem, vai lá na Amazon e adquire o seu. Não estou ganhando nada com isso. Só estou querendo compartilhar com vocês conhecimento. E quando a gente compartilha, a gente aprende 2 vezes. Eu estou aprendendo aqui, não tem nem o que dizer. Caramba, vou direto agora vou usar isso, né? Vou fazer isso nos stories. Vou fazer no grupo enquete baseado nessa lei. E eu só quero ver o que é que vai dar. Tá? Por isso que Pablo disse, faça perguntas, não faça afirmações. Comece com como. E se você não der uma opção que a pessoa justifique, explique, que ela seja binária na resposta, ou é sim ou é não, sim, sim, não, não, você faz com que ela se comprometa, isso tem que ser declarado, tá? Faz com que ela se comprometa com a resposta dela através de ações. Por isso que diz assim, ó, faça perguntas sobre ações e suas ações vão
vão responder. Muito, muito bom. Então vamos finalizar aqui a lei 6. A próxima live, a lei 7. E eu vou tentar dar uma acelerada, abrir 2 leis no mesmo dia, porque são 33 leis e aí vão ser 33 dias, né? Eu acho que a gente precisa correr mais, se aprofundar, pegar outros livros, né? E dar uma corrida para a gente se abastecer e colocar para fora, né? Então é isso. Obrigado aí, Flávia, Ana, André, Luciane, Flor, Nara, Ilzete, Camila, Jardim Saldanha, Ig, Anei, Jaqueline, Ângela, Patrícia, Ieda, Constan. É isso, tá bom? Vai ficar gravado aí no perfil por enquanto. Depois ele vai migrar lá para o Instagram da mentoria e vai ficar dentro do Xgrow livre para o pessoal da turma, ok? Então façam uma excepcional noite, boa noite a todos, até mais.